E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Damião Nobre e na aula de hoje a gente vai aprender aqui sobre resolução, resolução, tamanho e pixel. Mesmo aí se você já tiver certo conhecimento, é interessante você assistir essa aula para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tendo isso como base, vamos lá. Já falando aqui algumas definições, o que seria o tamanho, digamos que esse quadrado aqui inteiro. O tamanho seria nada mais, nada menos do que as dimensões físicas da tela. Sendo assim, essa aqui é a tela completa da tua TV, vamos dizer assim. A sua TV ela vai ter uma resolução, e a resolução vai ser exatamente a quantidade de informações exibidas dentro desse limite de tamanho. Neste caso aqui, 1280 por 720, tá? Isso aí, no caso, seria um exemplo de quantidade de informações exibidas dentro desse limite de tamanho, que são dados por números. Então, quanto maior o número, mais informações você vai ter dentro dessa tela. Como vocês podem ver aqui, esse exemplo gráfico, vamos dizer assim, tá? Já a resolução nos mostra a quantidade de pixels que cabe aqui dentro, ou seja, 1280 pixels por 720. Isso aqui é chamado de pixel, inclusive tem um nomezinho aqui, Esse valor de pixel 1280 por 720 tem uma nomenclatura que nós conhecemos por HD. Então vamos dizer que se seu monitor for HD, ele tem exatamente essa resolução. Se sua TV for Full HD, por exemplo, ele vai ter 1920 por 1080 pixel. Se sua TV ela for 2K, ela vai ter essa outra resolução aqui. E se ela for 4K, essa outra resolução aqui acima, que é 3840 por 2160. Então, cada padrão aqui vai depender para qual tela tu vai criar. A tua arte, o teu banner, o teu outdoor, o teu panfleto, vai depender das dimensões, tá, do teu projeto. Sendo assim, dando continuidade aqui dessa explicação, a resolução aqui foi definida, quanto ao pixel. Existe uma linha, de largura e de altura. Portanto, dizer que uma tela tem resolução de 1280 por 720 significa que ela exibe 1280 pixels por linha e 700 por coluna, ou seja, linha na horizontal, coluna na vertical. Então, 1280 seria aqui na horizontal, a largura dela, por 720 de altura. Essa resolução é comum em TVs, pessoal, também, viu? Monitores menores do que 40 polegadas. Lembrando que o tamanho em polegadas ele é dado, também dá para fazer a conversão em centímetro. Para tu ter ideia, cada polegada, se eu não estou enganado, tem 2,54 centímetros mais ou menos, tá? Ou seja, um smartphone, por exemplo, pessoal, um smartphone com tela de 5 polegadas, tu vai ter aí uma dimensão de 12,7 centímetros. Lembrando que as telas geralmente são retangulares, então se você ver aqui esse retângulo aqui deitado, modo paisagem, isso aqui seria numa televisão. Se fosse um celular, seria esse mesmo retângulo aqui em pé, tá? A mesma proporção. Inclusive a gente tem nomenclaturas numéricas para representar essa proporção. A gente pode chamar isso aqui de 16 por 9. O deitado, paisagem, e quando for para celular, o oposto. 9 por 16. Independente aqui do tamanho a ser escolhido, essas são as proporções. Lembrando, esse daqui no modo paisagem, que é o deitadinho, e esse aqui no modo vertical, no modo retrato, que é um termo técnico utilizado entre os designers. Explicação, nós chamamos também aqui esse Full HD. O Full HD é uma tela igualmente apropriada à proporção 16 por 9 também, tá? Porém, com mais linhas do que o Full HD. Certo? E quanto maior for a tua resolução, mais pesado também será o teu arquivo. É muito comum hoje ainda a gente trabalhar com o padrão 1080. Nesse padrão aqui, a maioria dos computadores hoje em dia, da atualidade, suporta tranquilo. Porém, padrões mais altos, inclusive para quem é editor de vídeo, como 4K, já vai ter que ter uma boa placa de vídeo, um bom processador para trabalhar com esses tipos de arquivo. No mercado ainda a gente utiliza, repito, muito HD, dá quebra um galho bacana, mas mais para frente a gente vai estar utilizando bastante aí o 4K, e já existe a tecnologia 8K, que seria o dobro do 4K, tá? Então, dando continuidade aqui à explicação, vamos explicar aqui o 2K. Observe que o 2K ele tem aqui
GA, que é o WQXGA. O que significa isso? É uma resolução de tela mais estreita. Observa aqui, ó, que ela é um pouquinho mais estreita do que a outra, tá? Na questão da largura. Porém, é uma resolução que você vai ter também a proporção um pouco diferente da 16:9. Ela é considerada aqui 16:10. Quando você vê essa resolução aqui, é porque ela é um pouquinho mais estreita, né? 16:10, enquanto a outra é 16:9. O nome deriva de uma versão ampla, né? Tem 4 vezes mais pixels do que, por exemplo, um monitor tradicional de 1280 por 800. Você vai encontrar alguns monitores aí que, em vez de ser 720, vai ser 800. E o que é que diz isso? É o teu próprio computador, né? O formato da tua tela. Quando você vai comprar na caixa, vai dizer essas informações. E nas propriedades também do Windows, ele avisa aí a resolução da tua tela, tá? Então isso aqui vai depender, repito, da quantidade de resolução, de pixels, desculpe, que o teu projeto vai ter. Então, diante disso, já deu para entender aqui a noção numérica de cada um deles, né? A dimensão para cada um deles. Vamos agora aqui sair um pouco dos tipos de resolução de telas, que é para Smart TV, monitores, enfim, esse tipo de coisa. Vamos falar um pouco mais agora sobre resoluções para papel, né, para impressão. Saindo aqui de resoluções de tela, de monitores e tudo mais, neste outro exemplo aqui nós temos os tipos de folha para impressão, tá? Vou pegar aqui um retângulo nas ferramentas do Canva para explicar melhor. Primeiramente, a dimensão A4, que é a mais utilizada, eu até já grifei ela aqui. Ela tem aqui um tamanho de 297 por 210, tá? Milímetros. Isso aqui, se você quiser converter em centímetros, na realidade é bem simples, tá? A conversão. Basta você lembrar que 10 milímetros é a mesma coisa de 1 centímetro. Se você fizer a divisão aqui, ficaria 29,7 por 21 centímetros, tá? Então, do mesmo jeito que eu converti aqui, você converteria os demais. Basta fazer aí a divisão, tá? Mas eu vou falar no padrão de milímetro, que é o que já está salvo aqui, beleza? Voltando para cá, o próprio programa também, ó, ele faz aqui a conversão. Se você colocar aqui, ó, e trocar para milímetro, ele já faz a conversão aqui, ó. Centímetro faz a conversão também, faz a conversão também, e pixel faz a conversão. Então, isso aqui é mais a nível didático mesmo, porque o programa ele já resolve esse problema da conversão para ti. Sabendo disso, eu venho aqui, ó, eu vou colocar um retângulozinho desse em cima de um A4 para ficar melhor aqui a explicação do entendimento da mesma. Então é basicamente assim, pessoal. Um A4, duas delas vai dar um A3. Então, quanto menor for o número da representatividade, maior vai ser o tamanho da folha. Então, deixa eu só bloquear aqui esse objeto para ele não me atrapalhar, tá? Oxê. Bora, Beredo. Deixa eu voltar você para cá, Beredo. Eu não queria movimentar você. Você está coisando aqui minha aula. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou bloqueá-lo. Bloqueou? Bloqueou. Beleza. Então, aqui, ó. Essa A3, digamos que seja essa daqui, ó, é a representação de 2 A4. Se eu colocar aqui 2 A3, ó, vai formar um A2. Se eu pegar 2 A2, vai fazer A1 ou 4 A4, ó. Como você pode, não, 4 A3, né, como vocês podem ver aí, ou 8 A4. Se eu quiser aqui um A0, eu vou ter 2 A1s. Olha que bacana. E se vocês observarem aqui o nosso exemplo, observe o seguinte, ó, deixa eu voltar para cá, observe o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui o lápis aqui na ferramenta desenho. Caso você não esteja habilitado essa ferramenta desenho, você pode vir aqui em apps e ele vai estar por aqui, ó, mais aplicativos do Canva. O meu já está habilitado por esse motivo, ele está aqui, ó. Aí clica na ferramenta, escolhe o tamanho do pincel, tá? Dá transparência se quiser também. E agora eu posso riscar os objetos, tá? Então observa só, a A4A0, que seria 2.378 milímetros por 1.682 milímetros, o maior tamanho, né? Até então, aqui neste exemplo, seria esse daqui. Então ele vai vindo aqui, ó, e vai diminuindo sempre a largura. Então olha só, isso aqui se transformou a altura e assim vai indo, ó. Tá vendo? E por que isso? Porque ele está pegando exatamente a metade, tá, da folha, ó.
Então vai sendo convertido para metade e vai diminuindo apenas esse valor aqui, ó. Olha A4, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Você pega uma folha aí A4, branca, né? Ou usada já. Se você partir um A4 no meio, vai formar A5. Se você partir um A5 no meio, vai formar A6. Se você partir A6 no meio, vai formar A7. Se você partir A7 no meio, vai formar A8. Se você partir A8 no meio, vai formar A9. E se você partir A9 no meio, vai formar A10. E se você partir, aí você não vai ter mais força, porque o papel vai começar a ficar ruim, né? De tanto partir. Aí o bichinho, ó, coitado. Então, é basicamente assim as representações, tá? Dos papéis aí na hora da impressão. E a gente costuma muito fazer por esses padrões aqui, que eu estou explicando agora. E o mais popular deles é o A4. Inclusive, 90% das coisas que eu faço para gráficas é voltado para a folha A4, tá? Dificilmente eu faço as outras. Só quando alguém quer algum outdoor. Inclusive, pessoal, tem aula aqui já, tá? Observa aí no curso de Canva, que já tem uma aula lá sobre panfleto e outdoor dentro de uma aula só. Eu falo lá quais são as dimensões que você vai utilizar para ambos, tá? Mas diante disso, você já tem as noções básicas, né? Para entender ou localizar, ou até mesmo saber pesquisar, né? Melhor aí na internet sobre cada dimensão dessas. É simples na realidade, né? Na realidade aqui você vai praticar, vai vir nos projetos, você vai fazendo, até chegar a um ponto que você vai memorizar de cabeça, né? E lembrando que o próprio Canva, quando eu vou vir aqui em arquivos, novo projeto, criar um novo design, ele já me traz aqui vários padrões, ó. Tanto de dimensão, ó, que é 16:9, que é o Full HD, ó, 1920 por 1080 pixels. O quadro branco é infinito, né? O Story, ó, é o 9:16, ele inverte aqui a largura da altura, ó. Aí os docs aqui, os quadros, apresentações, redes sociais, ó. Olha a quantidade, né? Ó. Ele já traz os padrões pra gente aqui, ó. Eu não vou precisar estar mais sabendo, né? Tendo que saber todos os padrões ou indo na internet pesquisar, porque ele já traz para mim aqui o padrão desejado e já traz o tamanho correto, de acordo com a minha necessidade. Digamos que eu queira, sei lá, impressão, ó, né? Que é o que eu estou explicando aqui agora, ó. Ele vai trazer aqui, por exemplo, de um cartaz, ó. 42 centímetros por 59,4 centímetros, um cartaz, um calendário de parede, ó. O padrão A4, ó, 297 milímetros por 210, ó. A4, 297 por 210. Então olha que bacana, né, pessoal? Você vai ter todos os padrões aqui já dentro do Canva. E se você ainda não tem um Canva Pro, entre em contato comigo aí, porque comigo fica muito mais simples de ter. Então muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.